Devido à pandemia do novo coronavírus, muitas empresas estão adotando medidas de prevenção para os seus funcionários, com os mesmos continuarem trabalhando e as empresas não deixarem de funcionar. A medida mais comum no momento devido ao coronavírus é o home office, onde os funcionários podem trabalhar em suas casas. Mas para falarmos sobre isso, de como funcionam os procedimentos necessários, conversamos agora com o advogado especialista em direito digital, o Alexandre Ateniense. Bom dia, Alexandre. Bom dia, é um prazer falar com os ouvintes da rádio Amizade FM. O que é, né? E eu gostaria que tu falasse para o ouvinte da Rádio Amizade FM, mudou bastante o nosso dia a dia, nosso cotidiano. Muitas empresas estão adotando o home office como estratégia, né? Mas em algumas profissões já existe há algum tempo. Queria que você falasse o que é, né? E qual a importância nesse momento para que a gente não pare totalmente. Bom, home office nada mais é do que você conseguir manter as suas atividades de trabalho à distância com o uso de recursos tecnológicos pela internet. Eu, como advogado, nosso escritório já trabalha há 10 anos sem nenhuma folha de papel. Então, o que eu falo é que ao longo desse período eu criei talento na minha equipe para poder saber lidar com a informação desapegada do papel. E isso as pessoas ainda precisam aprender. Os maiores desafios que eu enxergo para que não haja perda de eficiência no home office é as pessoas se conscientizarem que trabalhar em casa é como um trabalho qualquer. Há que se fazer uma separação num ambiente onde a pessoa não se sinta tão importunada, para que ela troque roupa, sente na frente do computador, tenha a sua lista de tarefas para poder executar no dia e, sobretudo, saiba mudar um hábito que ela não está acostumada, que até então as pessoas estavam acostumadas a trabalhar meio que fechada numa redoma, basicamente ela sentada na frente do computador. O desafio que nos impõe agora é o trabalho em grupo de forma remota. Isso significa dizer que nós vamos ser desafiados em relação a duas situações constantemente. A primeira é o dom de saber se comunicar bem. Não adianta a gente ter N recursos tecnológicos fantásticos que nos permitem encurtar as distâncias se as pessoas não sabem se comunicar. Sim. E elas estão muito mais acostumadas com a comunicação presencial do que a comunicação remota. E o segundo ponto é que as pessoas têm que aprender a ser colaborativas uma com as outras. Tudo funciona melhor se a gente fizer essa rede, todo mundo seguindo determinados padrões, mas entendendo que, por exemplo, um repositório de arquivos que são utilizados em grupo não é um repositório dela exclusivamente. Daí é necessário adotar, seguir padrões, protocolos, nomenclaturas, etc., para que facilite não só a vida dela, mas de todo o grupo que está em volta. Um outro detalhe, Alexandre, em relação claro, algumas profissões é possível fazer isso com mais tranquilidade, outras com menos. Também tem uma série de aplicativos hoje que você possa fazer isso. A legislação trabalhista, como é que ela funciona? A legislação trabalhista já há vários anos já se preparou para essa situação. Nós temos o artigo 6º da CLT, que prevê a possibilidade do uso de recursos tecnológicos para o exercício da atividade profissional. Então, não há desregulamentação, não há uma situação diferente, é apenas uma nova plataforma onde o trabalho é executado. Nós temos isso de forma muito clara, de modo a que toda a questão relacionada à contagem de tempo, saída, paralisações para almoço, etc. Uma vez você tendo um sistema para isso e tendo esses registros, a vida segue normalmente, sem nenhuma mudança operacional em decorrência da regulamentação trabalhista que regula esse assunto. Então não se perde, está tudo tranquilo. O que tem de, Alexandre, na tua interpretação,
pontos que você considera extremamente positivos e alguns pontos que não são tanto, são negativos até neste momento. Tem alguma coisa que dá para refletir? Olha, os pontos positivos é que eu acho que as pessoas estão sendo obrigadas, porque muitas vezes já poderiam ter aprendido isso há mais tempo, a usar os recursos tecnológicos para trabalhar. Ou seja, o fato de você não ir a um ambiente de trabalho significa dizer que você tem possibilidade de trabalhar. Então, isso é um aspecto muito positivo. Nós temos que ganhar talento para saber como é que a gente mantém o fluxo das atividades em dia, cumprindo todas as tarefas, etc. Agora, eu não vejo, sinceramente, um lado negativo, a não ser que eu diria que não simplesmente abolir paralisações, né, fazer com que o próprio estilo de cumprimento das horas de trabalho se mantenha da mesma forma, com a mesma carga, porém sem estar tendo um convívio presencial. Alexandre, tu tem aí o curso Escritório Sem Papel, né? Já há algum tempo tu falou no início da nossa conversa que tu já faz isso há bastante tempo. Fala um pouquinho mais sobre isso. Pois esse curso ele existe já há algum tempo justamente para poder levar as pessoas a minha experiência ao longo de mais de 10 anos de ter assumido uma posição de que eu queria ter, em qualquer lugar que eu estivesse no mundo, as mesmas condições de trabalho que eu teria se tivesse sentado na frente da minha mesa dentro do escritório. Então, para que isso fosse possível, os primeiros passos foram entender as mudanças operacionais envolvidas. Ou seja, a primeira coisa foi acabar com o papel. Então, se você tem pilhas e pilhas de papel ao seu redor, essa informação não flui. Ela não vai para a pessoa que precisa te ajudar, assessorar. Ela está no papel e não está circulando. Está no papel e não está circulando. Ok. E aí, com isso, o timing de solução, né, o tempo de solução dos problemas, ele é extremamente lento. Então, qualquer papel que chega no escritório, a primeira coisa que acontece é ele ser digitalizado e descartado posteriormente. Só que, além disso, é importante que as pessoas entendam alguns aspectos muito importantes para poder implantar essa mudança cultural e operacional. É que não adianta nada você simplesmente chegar, pegar um papel, digitalizar e salvar para dentro do computador. As pessoas não podem pular etapas importantíssimas. A primeira dela é estabelecer um padrão em termos de que tipo de formato essa informação vai ser seguida, vai ser preservada por todos aqueles do escritório. Bom, eu quero dizer que se for um arquivo texto, será um arquivo no formato DOC, um editor de texto mais comumente utilizado. Ok, isso é um padrão. Se eu for uma folha de papel digitalizada, eu vou escolher o formato PDF. Todo mundo tem que seguir isso. Por quê? Se não seguir dessa forma, os documentos podem não ser abertos por um ou por outro. E, inclusive, hoje, a gente tem que sempre pensar na acessibilidade desses documentos pelo celular. Então, eles não podem ser muito pesados. O segundo ponto importantíssimo é que o ambiente de trabalho, uma vez composto de várias pessoas, é imprescindível que todos adotem um padrão de nomenclatura único para poder nomear os arquivos. Então, se cada um tem o seu próprio critério, isso é um desastre. Porque nós temos que pensar na necessidade de construir e manter um repositório único de informações. E um arquivo mal indexado. Indexar significa nomear o nome do arquivo com padrões. E um arquivo mal preservado em uma pasta que também tem que ser padronizada para que todos conheçam onde é que se deve preservar determinada informação, é um arquivo perdido para sempre. Então, as pessoas têm o hábito de queimar essas duas etapas. Salva da forma como quiser, não coloca o nome que todo mundo saiba facilmente identificar, tem um padrão pré-definido, salvo em qualquer pasta pessoal. Muitas vezes
salvam dentro do seu computador local. Isso é um erro terrível, porque hoje nós temos ferramentas que nos permitem salvar os arquivos em nuvem, e é para onde as pessoas têm que salvar os seus arquivos. Um arquivo salvo apenas no disco rígido de um computador de uma pessoa é um arquivo muito vulnerável em termos de perda. Em compensação, se houver uma troca de fazer com que todos armazenem numa única nuvem, ou seja, num único repositório online, a chance de perder documentos é muito maior. Na empresa... Aliás, muito menor. Alexandre, na empresa se salva no servidor, né? Mais ou menos essa... Pois é, mas isso já era. Já era. Isso não funciona. Isso já era. Porque o servidor, por exemplo, pode ser atacado por um hacker a qualquer momento. Eu estou no momento, coincidentemente, assistindo um cliente que foi vítima de um ataque hacker na última sexta-feira, e que o hacker criptografou todos os dados que estavam no servidor. Por consequência, o escritório parou. Ninguém faz nada, porque todos os dados estão criptografados. Sim. Estamos aguardando algum contato do sequestrador, do hacker, para poder oferecer algum pedido de resgate. E normalmente isso é feito com o uso de Bitcoin, que é uma moeda anônima, né? A gente nunca vai saber quem é que está por trás. Quem está recebendo, né? Então, há mais de 10 anos eu não tenho um dado sequer armazenado num computador servidor, num computador local meu, que não esteja em nuvem, porque aí eu tenho muito maior padrão de segurança da informação e, por consequência, maior acessibilidade dessa informação, que é de uso de todos, a qualquer momento, seja pelo notebook, pelo desktop, ou mesmo, sobretudo, também pelo celular. Hoje, o meu aparelho celular, ele é meu escritório. É o escritório. Então, eu tenho isso tudo bem estruturado e sou muito rigoroso com a minha equipe para poder seguir esses padrões, que as pessoas não têm cultura para seguir padrões de nomenclatura, de passos, para que elas entendam cada dia mais que elas não estão trabalhando fechado numa resoma. E num ambiente colaborativo, que se uma pessoa não seguir esses padrões, ela vai pensar só nela, nos padrões que ela acha que são corretos, mas não no grupo em si. Conjunto. Isso vai causar muitos problemas. A conta chega depois. Alexandre, quero agradecer a gentileza com a gente aqui da Rádio Amizade FM, um tema bastante importante e será com toda certeza desenvolvido no decorrer aí dos dias mais algumas vezes. Alexandre, obrigado, bom dia de trabalho para você. Muito obrigado, foi um prazer mais uma vez falar com os ouvintes da Rádio Amizade FM. Valeu. Conversamos então com o advogado, especialista em direito digital, Alexandre Ateniense, falando sobre home office, né? A medida que as empresas estão adotando para que os funcionários possam trabalhar em casa.